vez, saúdo a todos, né? E inevitável repetir acerca da minha satisfação de poder estar aqui mais um momento falando sobre essa temática. Na verdade, continuando, são duas partes, mas agora teremos uma continuidade daquilo que já observamos antes, né? Então agradeço a presença de todos, especialmente ao vereador Ronaldo pela honra do convite, sobre os cuidados também da congregação desta casa. Sigamos adiante, temos mais a percorrer hoje do que na segunda, mas vamos tentar ser mais comedidos, né, dentro do possível. Hoje é sexta-feira, certamente já estão cansados após desta jornada, né, mantendo-se firmes até aqui. Então, muito bom. Bom, então nós vamos agora começar sobre a perspectiva teológica do reverendo Boanerges Ribeiro. Lembrando que quais são as duas partes anteriores que tivemos, né? Um histórico geral da vida do reverendo Boanerges, posteriormente, no segundo tópico, as suas mais diversas contribuições, né? Lembrando aqui a relação em maior ou menor grau com respeito ao Brasil Presbiteriano, a Casa Editora, o primeiro programa de pós-graduação neste seminário, que tem exatamente a perspectiva direta dele, a fundação, revistas, e ao final nós chegávamos até mesmo à revista do que hoje seria o CP. Então parece que não faltou área na Igreja Presbiteriana do Brasil que não tenha, em alguma medida, a contribuição do reverendo Boanerges. Isso é belíssimo. Mas, chegando agora nesse terceiro ponto, essa análise teológica, claro que eu vou destacar que ela não é abrangente, nem poderia sê-lo, ela vai se concentrar especificamente no que ele entendia sobre a igreja, ou alguns poucos apontamentos sobre a perspectiva eclesiológica do reverendo Boanerges, que nos dá uma possibilidade maior de compreendermos qual era a sua verdadeira força motriz, entendermos exatamente o vigor por trás de negar-se, muitas vezes, e dedicar-se extensamente ao trabalho na igreja, de modo que podemos ver toda a extensão da sua contribuição, né? Lembro, na segunda-feira, rapidamente, ele conversando com o presbítero Marcos, ele perguntou como é que ele achava tempo, né? Pois essa é uma excelente pergunta que eu acho que a gente não tem como dizer. Como é que tem tempo para tanta coisa, tantas contribuições, né? E certamente, não sei vocês, mas eu, vez ou outra, me pego reclamando da falta de tempo, né? Então, certamente vocês não fazem isso, mas quando nós olhamos, como é que tem tempo para tudo isso? Uma das explicações, a meu ver, é exatamente esse impulso que moveu o reverendo Boanerges à ação. E isso tem a ver com a sua compreensão quanto ao que é a igreja, né? Então, não temos a pretensão de ser total, descrevermos, até porque seria um trabalho à parte, extremamente minucioso, né? Não é esse o ponto, mas o ponto central aqui é entendermos um pouco acerca daquilo que ele pensava sobre a igreja, e a partir das suas próprias palavras. Mais uma vez, recorrendo ao discurso para a turma de 1999, ele diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, e a relação das más qualidades de indivíduos que em grupo se infiltram na igreja está em 2 Timóteo 3. Nunca se deixem abater. Essa gente não irá avante, afirma Paulo. Vão vocês em frente, não se detenham, prossigam para o alvo. Inclusive, sejam inflexíveis na defesa do patrimônio do Redentor, mas não se desgastem lutando pelo que é propriamente seu. Lembrando que aqui é uma palestra que ele está dando conselhos para uma turma do nosso próprio seminário, tá? Então, esses conselhos, eles não são exclusivos dos formandos de 1999. Tá? Podemos nos apropriar deles totalmente, todos nós. Então, e ele continua: se alguém quiser tirar o seu vestido, larga-lhe a capa também. Faz lembrar José Manuel da Conceição, em determinado momento, né?
E ele continua, fala do meu vestido, da minha capa, e não do manto inconsútil do Redentor, tecido em sua vida entre nós, sua morte, sua ressurreição, e nos atos e ensinos de seus santos apóstolos. Se forem fiéis, vão sofrer. Alexandre o latoeiro está por aí. Não cedam ao rancor e nem se vinguem. O Senhor lhe pagará ao latoeiro segundo as suas obras. O seu conceito de igreja, iremos buscar na sua obra Boanerges Ribeiro, o Senhor que se fez servo. Não sei se está... temos aqui, né? Está até aqui. É exatamente esta. Então, aqueles que forem sorteados, será sorteio, né? Então, aproveitem e leiam rapidamente. Então, quanto a este tema específico, constitui-se em parte de um texto apresentado com vistas a debates junto à Aliança Latino-Americana de Igrejas Presbiterianas na cidade do México, no ano de 1947. Sigamos em frente procurando preservar o máximo possível, sem perda da fluência, as próprias palavras do reverendo. Primeiramente, ele enfatiza que um grupo humano é organizado por forças advindas da própria natureza humana. Um grupo humano. Contudo, a igreja não é uma sociedade natural. Não resulta da simples operação de leis do nosso ser. O princípio organizador da igreja não é a natureza humana. A igreja resulta de uma ação especial, não rotineira, de Deus entre os homens. O que organiza a igreja, o que faz dos indivíduos, de outra forma dispersos, uma comunidade, é a presença permanente de uma pessoa certa e determinada, o Santo Espírito Divino. Também nos apresenta o reverendo Boanerges Ribeiro, didaticamente, o que é e o que não é igreja. Então, isso nos faz lembrar Calvino tratando enfaticamente da necessidade de distinguir a verdadeira igreja da falsa. E aqui é resgatado dentro dessa tradição reformada essa perspectiva necessária. Não só naquele momento lá, 1947 em sequência, mas continua uma necessidade urgente hoje também. Primeiro ponto, é certo que entre os membros da igreja há experiências espirituais comuns, mas a igreja não é causada por experiência dos fiéis. É certo que na igreja encontramos afinidades psicológicas profundas, mas a igreja não é a comunidade de seres humanos que tem determinadas afinidades psicológicas. E na igreja encontramos antagonismos na aparência irreparáveis. Mateus, o publicano, e Simão, o zelote. C. Nem a igreja é a congregação das pessoas de determinada classe ou raça. É certo que, quanto mais se afasta das fontes, mais parecida fica a igreja com um clube religioso, ou de pequenos burgueses, ou de brancos, ou de pretos, ou de proletários, ou de jovens, ou de velhos, mas em tal caso teremos o organismo enfermo, ou o corpo em decomposição. Devemos definir a igreja pela observação da igreja que é igreja, e não por aquilo que deixou ou está deixando de ser igreja. O que organiza a igreja não é afinidade econômica nem afinidade social. Encontramos na igreja Filemon, o patrício e Onésimo, o escravo fugido. Nem é a igreja expressão de uma herança cultural comum. Essa herança pode existir, mas não é a ela que a igreja deve a existência. Na igreja encontramos Barnabé, um levita, e Manahem, que foi criado com Herodes o tetrarca. Nem é a igreja, finalmente, produto de uma nação. Não pôde organizar a igreja a secular vocação espiritual de Israel, e para viver nela, os israelitas chamados tiveram de passar por um doloroso processo de abandono de preconceitos nacionais. Simão Pedro, no terraço da casa de Simão, o curtidor. As nações hoje, onde mais poderosa se tem mostrado a igreja, não têm em seu seio essa igreja poderosa porque sejam nações superiores. Antes devem o melhor que são e têm ao poder da igreja.
conclui seu conceito de igreja. A igreja não é, pois, uma comunidade naturalmente resultante de leis de nosso ser. Organiza uma intervenção sobrenatural de Deus na história, a descida do Divino Espírito Santo para, em caráter permanente, habitar pessoas regeneradas e uni-las em um corpo. E ainda, a igreja é a comunidade de seres humanos organizada pela presença e pela ação permanente de Deus, Espírito Santo. A igreja possui uma origem divina, portanto. A igreja não resulta de um compromisso de Deus com o pecado, mas da vitória de Deus sobre o pecado. Eis porque Jesus Cristo insistiu em dizer que a vinda do Espírito Santo para morar na igreja somente seria possível depois que ele, Jesus Cristo, houvesse terminado todo o seu trabalho redentor. A igreja é um corpo, uma raça, um povo unido indestrutivelmente devido à presença permanente de Deus nele. E esta permanência tem como origem a obra redentora de Jesus Cristo. Desta feita, é, pois, por causa de Cristo e por amor de Cristo que o Pai dá aos remidos a garantia de que deles é o reino dos céus. Esse penhor, esse selo é o Santo Espírito que os exorta na nação santa, a igreja de Cristo. E ainda, a igreja é, pois, a comunidade de seres humanos criada em consequência do trabalho completo de Jesus Cristo, que o Pai enviara para, com esse trabalho, criar a nova humanidade, dar vida, homogeneidade e unicidade à igreja, o Espírito Santo que fez dela sua morada. A presença de Cristo na igreja é eterna, pois fez-se homem para toda a eternidade. Sua encarnação não foi um episódio, é o centro vital da eternidade. No que concerne aos homens, Cristo está para todo sempre preso à nova raça que criou, a igreja. Cristo é o primogênito entre muitos irmãos e nele a igreja é partícipe. A recompensa da sua obra redentora é ter todas as coisas sujeitas a si. É o governante supremo da nova criação e o cabeça da igreja. Cristo deu à igreja sinais sensíveis de sua presença e direção constante sobre ela, que sejam batismo e eucaristia. Expõe o reverendo Boanerges em maiores detalhes sobre o tema. Esses dois ritos nem resultam de elaborações eclesiásticas, nem são o prêmio oferecido a um grupo vitorioso. Foram oferecidos como presente por Cristo à igreja. São dons tão gratuitos como o anel de noivado. Não pedem compensações, apenas pressupõem o afeto. Veja-se a Eucaristia. Eis ali um grupo de homens a quem Jesus estima e a quem se liga por íntima comunhão. Homens que creem nele e o estimam. Para esses homens, Jesus é tudo, presente e por vir. Para Jesus, eles são a própria razão de ser homem. Nasceu por amor deles, vive para eles, vai morrer por eles e ressuscitará e subirá à glória para eles. Dentro de algumas horas, Jesus se oferecerá em holocausto por amor deles e em lugar deles. A comunhão que tem por laço os sentidos se romperá. Dá-lhes, então, uma lembrança afetuosa, um presente fraternal, um rito onde afirma que a morte não separará deles, mas tornará eterna a união, um rito que os unirá uns aos outros e os marcará como comunidade no seio das nações. Eis porque não oferecemos a Eucaristia aos fiéis em nome de um clero, ou mesmo em nome da igreja, mas em nome de Jesus. Essa refeição pactual é oferecida aos fiéis pelo próprio Cristo. Nós funcionamos apenas como ministros de Cristo. Ela é a afirmação ritual da presença eterna de Cristo na igreja. Nós a recebemos com ação de graças. É um presente gracioso que nos faz repetidas vezes o Senhor e cabeça da igreja. Ou tomemos o batismo. Foi também dado à igreja. Não resulta de uma barganha entre nós e Cristo. Cremos agora, temos o direito de ser batizados. Não. O batismo é o rito oferecido por Cristo à igreja como garantia da justiça da fé. Também não o praticamos em nome da igreja, mas em nome da Santíssima Trindade.
O batismo também marca a igreja no mundo. É ela a comunidade a quem Cristo garantiu o Santo Espírito e a prova da promessa e de seu cumprimento é o batismo. Por fim, em conclusão, a sua exposição quanto à real presença de Cristo na igreja afirma: a igreja é a comunidade de seres humanos organizada pela presença permanente do Espírito Santo, unida a Cristo, sua cabeça, para sempre, dotada por Cristo com os ritos sacramentais, joias oferecidas pelo noivo à sua desposada, o batismo e a Eucaristia. A igreja possui uma missão no mundo: ser luz. De propósito, nos abstivemos de debater a distinção que, para efeito de raciocínio lógico, tanto tem servido entre igreja visível e igreja invisível, igreja militante e igreja triunfante. Contudo, essa comunidade sobrenatural, criada e sobrenaturalmente mantida, a igreja, somente a vemos em sua manifestação histórica. Abri a janela uma fresta. O raio de sol que entra iluminará milhares de partículas de pó, que cintilarão como pequeninos astros na treva do aposento. Aquela faixa iluminada e inquieta nos revelará nosso ambiente, mas outros milhares de partículas que boiam na treva continuarão invisíveis. Uma imagem, certamente, as crianças fazem bastante e nós, no mínimo, recordamos dela, né? O movimento incessante levará muitas delas à faixa iluminada. Brilharão por um instante diante de nossos olhos, depois se perderão novamente. Tal é a igreja. É como a comunidade histórica que lidamos. A ela é que vemos na fixa iluminada. Nela é que servimos. Que faz na terra dos homens, lançado em movimento no seio da raça perdida, o sacerdócio real, o povo de Cristo? Pois a igreja é testemunha da luz, é isso que ela faz. Havendo assimilado a palavra de Deus, dá testemunho aos homens da presença de Cristo, do trabalho de Cristo, do reino de Cristo, da palavra de Deus. Estando já limpos pela palavra que Jesus falou, proclamamos essa palavra ao mundo. Lembremos, né, apontamos, 17 igrejas foram iniciadas pelo trabalho do reverendo Boanerges Ribeiro como plantador de igreja. 17. Deus se acha ligado à igreja pelo Espírito, que fez dela sua morada, pelo Filho, que é dela participante e cabeça. Agora a igreja rende ao Pai o culto em espírito e em verdade, e declara aos homens que esse culto existe e como esse culto existe. A igreja declara que a relação se restabeleceu entre Deus e o homem pela palavra criadora de Deus. Eis uma declaração que inquieta o mundo, eis uma declaração que provoca a fúria homicida do mundo em agonia contra a igreja imortal, o que tantas vezes faz da testemunha Marte e da revelação a João a tela de horrores apocalípticos, onde a besta desesperada tenta em vão destruir a igreja. Mas a igreja há de dar testemunho, não pode fugir à vocação de seu próprio ser. E novamente enfatiza e acrescenta: a igreja é a comunidade de seres humanos organizada pela presença permanente do Espírito Santo, unida para sempre a Cristo, sua cabeça e seu Senhor, dotada por Cristo com ritos sacramentais, batismo e Eucaristia, dedicada à adoração especial de Deus, espiritual de Deus Pai, conservada no mundo para ser testemunha de Cristo por meio da palavra de Deus. Percebamos, enfatiza vários aspectos. Encontramos assim um conceito de igreja, ou poderíamos chamar de eclesiologia do reverendo Boanerges Ribeiro. Lembrando, claro, aqui é só um pequeno extrato para lançar luz ao que temos visto aqui. A necessidade de análise, ela continua. Então, aproveito aqui a deixa e estimulo a estudarem mais e a esmiuçarem mais, aprofundarem mais esses aspectos, especialmente aqueles que foram agraciados com o livro no sorteio. Então, vocês têm uma responsabilidade muito maior do que os demais. Então, leiam. Então, ele continua, continuando. Claramente é caracterizada pela designação bíblico reformada.
Apresenta uma igreja que é a comunidade de seres humanos organizada pela presença e ação imutável de Deus através da presença permanente do Espírito Santo. Tem sua origem na obra redentora de Jesus Cristo, seu cabeça eterno, sempre presente, e deve ser luz do mundo, comunidade que cultua o seu Senhor, testemunha o seu caráter singular diante de toda a sociedade e é dirigida única e tão somente pela palavra de Deus. Essa é a igreja. Bom, em certa medida podemos dizer que essa eclesiologia do reverendo Boanerges não é somente uma eclesiologia do reverendo Boanerges, né? Eclesiologia reformada. É a nossa eclesiologia. Deste modo, entendemos aqui encontrar a dimensão ideológica, entre aspas o termo, né, não entro no mérito dessa discussão aqui, que produz sentido nas palavras e ações do sujeito. Sem isto, não é possível compreendê-lo corretamente. Sem esta dimensão, a interpretação será distorcida. Então, lembrando aqui, só para deixar especificado, né, eu fiz referência ao reverendo Paulo Viana e uma proposta de estudos que ele havia feito a mim, e dentro do campo da proposta a quem estávamos trabalhando, essas categorias tipo ideológica precisavam estar aqui presentes, tá? Mas depois vocês podem ler o David Coises e resolver esse problema lá. Enfatizemos que esta visão de mundo teológica não é algo apenas conceitual, mas se expressa como uma concepção de mundo que se manifesta explicitamente nos mais diversos âmbitos da vida pessoal. Portanto, falamos de sistema de vida. Essa relação aqui, o que é a igreja, para o reverendo Boanerges, não é simplesmente uma concepção conceitual. Essa concepção é visualizada na concretude das suas próprias ações. É a força motriz para todas as contribuições que ele deu e já vimos. E é a sua força motriz para as ações que ele teve que empreender, lutando de um modo ferrenho, necessário, como um verdadeiro campeão ao qual o Senhor sustentou, né? Ou verdadeiramente como voz do trovão, né? Literalmente, né? Boanerges, né? Isso foi necessário. Qual era o seu impulso, a sua segurança? O que é a igreja? O que é a igreja? Exatamente o que já vimos. Qual era a mentalidade teológica do período? Bom, certamente ontem, grande parte do que eu tenho para dizer a partir daqui já foi visualizado de alguma forma ontem, a partir de alguém que esteve presente de dentro, né, que experimentou, esteve lá, né, o reverendo Alceu Davi Cunha, né? E o reverendo Alceu é uma grata amizade, ele me conhece desde que eu nasci. Havia amigos lá, ele já pregou várias vezes na minha igreja de origem, lá no interior do Rio Grande do Norte, e ele era pastor na capital, lá em Natal. E muitas boas lembranças até hoje da presença dele no estado inteiro. Então, testemunho vigoroso, como pôde se observar ontem aqui com certeza, né? Então, firme e forte, a despeito de tudo que ele enfrenta há pelo menos 20 anos. Deus sustenta. É um exemplo vívido. Então, já observaram alguns desses elementos aqui, né? Então, havia no período uma forte tendência ao ecumenismo, ao pluralismo religioso e ao comunismo, julgando serem mentalidades e estruturas de pensamento libertadoras diante de uma suposta opressão sofrida, revolucionárias, expressões de desenvolvimento rumo à modernidade. Bom, mas isso daqui só até a década de 70, ali hoje a gente está livre disso. Desta feita, havia grande tendência por parte de uns poucos a manter diálogo e participação direta com o catolicismo romanista. Então, resgatem o que ouviram ontem, por gentileza. Também havia disposição em alguns para optarem por respostas e métodos supostamente científicos, em detrimento da verdade bíblica, para explicar a criação do homem e do mundo, para negar a autoria mosaica do Pentateuco, negar que o único profeta Isaías tivesse escrito o livro profético, dentre outras conclusões claramente de cunho modernista. Então, se lermos a história Princeton, o nascimento de Westminster,
os documentos, não, The Fundamentals, né? Então, porque eram chamados de fundamentalistas, né? Fundamentalistas porque estavam firmados no fundamento que é a palavra. Muito atual, diga-se de passagem, e eu não canso de estimular a leitura do cristianismo e liberalismo do Machen. Então, não é uma leitura acerca de algo passado. Os elementos, eles permanecem, organizados com nomenclaturas distintas, mas os ingredientes continuam. Eles estão aí. Então, a perspectiva ecumênica e pluralista não se sustenta quando diante de um enfrentamento lógico, abalizado. Vejamos só algumas objeções aqui. O fato não vou deter tempo com essa discussão, porque a questão do pluralismo é exatamente a definição do que seria aquilo que é comum. Então, vamos fechar aqui com os nossos pensamentos em comum, com a nossa teologia em comum. O problema é que ninguém consegue definir o que é comum. E aí já evidencia esse problema grave, né? Mas vale a pena ler um dos pronunciamentos do Ratzinger em 2009. Ele explica o que é ecumenismo. E aqui certamente ninguém teria interesse em devotar-se ao ecumenismo, mas aqueles que têm interesse pelo ecumenismo certamente poderiam observar o que ele realmente significa. Ratzinger diz assim: não pode haver verdadeiro ecumenismo, acrescenta, sem conversão interior. Pois o desejo de unidade nasce e amadurece da renovação do espírito, da negação própria e do pleno exercício da caridade. Resumidamente, o ecumenismo ele exige conversão. Então, e o que o Ratzinger está dizendo é: convertam-se ao catolicismo e sejamos ecumênicos. Venham até nós. Esse é o objetivo. Então, o ecumenismo não é uma visão isenta, né? O verdadeiro ecumenismo para o catolicismo romanista é a conversão ao próprio catolicismo romanista. Segundo o discurso, tenciona nas suas entrelinhas produzir unidade em torno da doutrina romana. O amadurecimento no espírito é renovação da visão de mundo romana através da abnegação dos seus próprios princípios doutrinários em prol da Igreja Católica Apostólica Romana e dedicando-lhe amor e devoção apropriados a ela, obviamente. Consequentemente, o discurso ecumênico e pluralista é o mais fundamentalista e sagaz de todos os movimentos religiosos da humanidade. Seja na década de 60, 70, seja hoje. Por sinal, é uma temática necessária, recorrentemente vem sendo tratada, inclusive a Semana Teológica anterior, no ano passado, esse foi o tema. Acompanhamos Francis Schaeffer. O problema central de nossa era não é o liberalismo ou o modernismo. Não é o velho catolicismo romano, nem o novo catolicismo romano. Não é Trento ou Vaticano II. Nem mesmo a ameaça de comunismo, nem a ameaça do racionalismo e o consenso monolítico que nos rodeia. Todos esses são perigosos, mas não são a ameaça primária. Qual é a ameaça primária? O problema verdadeiro é este: a Igreja do Senhor Jesus Cristo, individualmente ou corporativamente, tendendo a fazer a obra do Senhor no poder da carne em vez de no poder do Espírito. A autonomia humana, a pseudo-autonomia humana, sempre foi esse o problema. Por isso é tão importante aqui mostrar o que o reverendo Boanerges pensava sobre a igreja. Nunca, em nenhum momento, foi alguém autônomo. Foi alguém da igreja, para a igreja, servindo a igreja, procurando sempre o melhor para a igreja. Entregar o seu manto, não a igreja. Jamais. Ou seja, estes ismos têm como raiz o conceito errôneo de que a igreja pode ser edificada e fortalecida por uma suposta capacidade da carne. No entanto, a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E agora nós passamos a observar alguns aspectos, né? Seguindo essa linha, o Supremo Concílio de 66, 70 e 74, aos quais teve o reverendo Boanerges como presidente. Claro que eu vou me valer exatamente do que já foi apresentado ontem,
e vou me concentrar em documentos, né, como eu prometi desde o começo. No ano de 1966, nos dias de 11 a 20 de julho, ocorreu a 26ª reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil na cidade de Fortaleza, no Ceará. Fabiano já... O reverendo Boanerges Ribeiro foi eleito presidente deste concílio pela primeira vez. Em ambiente de decisão e hospitalidade, as 5 igrejas presbiterianas de Fortaleza aguardam o Supremo Concílio, unanimemente convocado pela CE para a grande cidade nordestina. Já estão nomeadas e funcionando as comissões que preparam a hospedagem do Supremo Concílio de julho. O sentimento que nossa reportagem encontrou nos pastores e presbíteros de Fortaleza e do Sínodo Setentrional foi de entusiasmo e expectativa. Esperam com o Supremo Concílio a bênção do Senhor sobre toda a IPB, especialmente sobre Fortaleza. Essa é a notícia do Brasil Presbiteriano em 1966. A notícia completa. Instalação, às 19 horas do dia 11 de julho, dia e hora determinados, no termo da convocação, a mesa do concílio procedeu à verificação de poderes, lavrando-se uma ata noticiosa em que constam os membros arrolados. Depois de instalada a reunião, iniciados os trabalhos com exercício espiritual, procedeu-se por voto secreto à eleição da nova mesa, de conformidade com a Constituição. Eleição. Foi eleito, proclamado e empossado no cargo de presidente para o período de 66 a 70, o reverendo Boanerges Ribeiro, sendo em seguida encerrada a sessão preparatória com a determinação do horário dos trabalhos. O presidente, nossa reportagem procurou ouvir sobre a eleição o presbítero Heitor Gouveia, que tão assinalados serviços vem prestando à IPB na tesouraria. Assim se expressou nosso tesoureiro. O reverendo Boanerges Ribeiro, presidente eleito do Supremo Concílio de nossa igreja, é homem eminentemente evangélico e presbiteriano, inteligente, culto, de excepcional agilidade mental. O reverendo Alceu fez menção disso ontem aqui, chamava muita atenção, né? Grande capacidade de trabalho e de desassombro na defesa dos princípios e ideais do cristianismo. Está evidentemente fadado a imprimir grande surto de progresso a todos os setores de atividade da Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus, em sua providência, ao longo da história do cristianismo, há levantado homens habilitados e próprios para ocasiões difíceis, em defesa dos altos interesses de sua igreja. Deus levanta homens e os capacita em tempos difíceis. Podemos resumir tudo aqui. A Igreja Presbiteriana do Brasil está de parabéns. Louvado seja o nome do Senhor. De suma importância a entrevista que o reverendo Boanerges concedeu ao Brasil Presbiteriano em 20 de julho de 1966, com chamada Pela Igreja onde nos chamou para o ministério. Por isso é importante entender o que ele fala, o que ele quer dizer por igreja. É tudo aquilo que vimos aqui. É o corpo de Cristo. A atividade intensíssima que se segue a uma eleição para o mais alto cargo da Igreja Presbiteriana do Brasil obrigou-nos a entrevistar o presidente, reverendo Boanerges Ribeiro, em minutos intercalados através de toda a reunião. Então, a explicação aqui do modus operandi da entrevista. Sempre que, sorridente e amável, o presidente passava ao alcance de nossa mão, agarrávamos seu braço e lançávamos uma questão. E eu destaco que sorridente e amável. Isso é fato. Por isso mesmo a entrevista que se segue saiu um tanto desconexa, com tópicos disparatados, superpostos. Tem paciência, leitor. Repórter. Reverendo Boanerges, que impressão tem das comissões de expediente e do plenário? Ele responde: a melhor possível. A ordem, o trabalho sério e consciencioso, a urbanidade constante do plenário e das comissões são prova do amadurecimento e alta compostura de pastores e presbíteros. Presidir nosso Supremo Concílio é tarefa agradável, embora pesada pelas altas responsabilidades que envolve. Sim, e que nos diz de seus companheiros de mesa? São magníficos, eficientes, leais e competentes. Reverendo,
ouvimos dizer que, caso fosse eleito, o senhor iria fechar as SAFs, as OMPs, as UPHs e toda a sociedade interna de nossas igrejas. A pergunta não perdoava, né? O repórter, né, não perdoava. Ele responde: também ouvi dizer isso, mas eu nunca disse isso, nunca pensei nisso e nunca farei isso. Aliás, seria necessário, primeiro, subverter o nosso sistema presbiteriano. Em nossa IPB, o presidente do Supremo Concílio nada fecha, como todos nós tão bem sabemos. E eu fui eleito para sustentar o presbiterianismo e praticá-lo. E sou contrário a qualquer tentativa de subversão, como tão bem sabe toda a IPB. Qual seria a origem, então, dessa falsa notícia? Não sei. Talvez fosse melhor mesmo não saber, né? O repórter diz: reverendo, o senhor foi eleito em primeiro escrutínio com 133 votos. Eu destaco 56,6%. O segundo votado, o reverendo José Borges Santos, teve apenas 65 votos. O terceiro, o reverendo Oswaldo Alves, 33. O reverendo Júlio Andrade Ferreira, 2. E outros 2, 1 voto cada. Crê que em seu quatriênio a IPB viverá livre das crises constantes do quatriênio anterior, dada a grande maioria que o elegeu? Creio que a presença quase total da Igreja em Fortaleza, a votação deliberada e de maioria expressiva, as decisões claras e decididas no plenário, nos dão o direito de trabalhar em paz. O mínimo que podemos esperar dos colegas que concorreram à eleição, bem como dos que neles votaram, é presbiteriana disciplina, com acatamento à vontade clara da maioria. Isso é que é democracia presbiteriana. Se será praticada por todos, só o futuro pode dizer. Contudo, se tivermos crises, desde agora lhe asseguro. Primeiro, não terão sido provocados por mim, nem pela igreja. E de fato assim o foi. Já recebi com os que comigo foram eleitos um grande programa e desejamos cumpri-lo. Não temos o menor interesse em criar crises. Quanto à IPB, está cansada da estéril luta de alguns indivíduos e quer desempenhar sua missão reformadora no Brasil. É isso que a igreja quer, sempre quis, ser igreja. Segundo, caso a paixão cegue alguns a ponto de levá-los a provocar crises, seja por intervenção pessoal, seja usando terceiros, esteja a igreja certa de que suas deliberações serão cumpridas com energia e serenidade. Provocações não nos desviarão do serviço de nossa querida igreja. Desde que o Supremo Concílio nos honrou com tão alto mandato, já não temos o direito de cultivar suscetibilidades pessoais, nem questões pessoais. Nossa vida será ao serviço da IPB, que é serviço de nosso Senhor. Isso expressa também muito bem quem foi o reverendo Boanerges, né? Uma vida a serviço da IPB, a serviço do Senhor. Não temos a arrogância de pretender que antes a nós, que ao Supremo Concílio se dirige a voz do Espírito Santo. Creio que ele nos fala pela igreja onde nos chamou para o ministério e onde tanto nos honrou no passado e no presente, a despeito de nosso nenhum mérito. Sim, mas crê o Senhor que terá de enfrentar crises? Só o tempo nos trará a resposta. Mas se crises forem provocadas, como foram no quatriênio anterior, estejamos certos de que a igreja toda, ou esmagadora maioria, nos sustentará com suas orações e com ação vigorosa. Aprendemos em Fortaleza uma lição: ninguém dominará esta igreja. É lenta e prudente, mas quando se compenetra da situação, convém respeitá-la, pois não a provocarão impunemente. Não a provocarão impunemente. A Igreja Presbiteriana do Brasil já se cansou de ser provocada e quer pregar o Evangelho em paz, e em paz servir a Cristo. Creio que mesmo os mais frustrados terão o juízo de deixar-nos servir a Deus em paz na execução das decisões do Supremo Concílio de Fortaleza. Eu creio que permanece do mesmo modo. A igreja quer pregar o Evangelho.
em paz. Isso não significa panos quentes e fingir que não existe problema. Nunca foi. Dizem também que o senhor será um ditador. Que lhe parece? Agora pegou pesado, né? Reverendo Boanerges, venho servindo ao Supremo Concílio desde a reunião de 1946. Nunca busquei poder pessoal, nunca violei nossas leis, nem as decisões do Concílio. Quando alguma decisão conciliar me pareceu errada, provoquei sua revisão pelos trâmites legais. Tenho insistido em editoriais no Brasil Presbiteriano, em que só há garantias para todos quando todos acatam a lei e a autoridade. Mas criou-se entre nós, parece, a ideia de que as minorias descontentes têm o direito de impedir que se cumpram as decisões dos concílios. Esparramam-se circulares, publicam-se ataques pessoais, afirmam-se inverdades. Parece quase uma leitura do cenário político secular. O que poderia levar a uma ditadura seria entregar a administração da igreja a pessoas indisciplinadas, desrespeitadoras de nossas leis e de nossos concílios. Sou presbiteriano de estirpe, de temperamento e de convicção. O bom e legítimo presbiteriano não pratica ditadura e não é indisciplinado. Lembre-se de que a democracia representativa nasceu em Genebra com João Calvino e Aurida das Sagradas Escrituras. Não haverá qualquer ditadura na IPB neste quatriênio e nunca. Teríamos primeiro de renegar nossa fé. Algumas decisões que nós encontramos aqui valem a pena ser destacadas, a título até de documentar grande parte do que já foi ouvido até aqui e mostrar um pouco do contexto, dos desafios que se faz referência aqui, das lutas, dos embates, do que estava sendo envolvido. Mas vale salientar que são documentos oficiais da própria igreja. E seria um grave equívoco, né, que só se comete por obtusidade ou por má fé. Identificar as decisões como provenientes de apenas um indivíduo, mesmo que seja este o presidente do Supremo Concílio. Isso em qualquer época. São documentos da igreja. E aí temos, o que o Supremo resolve? Declarar a posição da IPB sobre o ecumenismo é publicamente exposta nas decisões do Supremo Concílio publicadas em seus boletins oficiais. A participação de membros da IPB na publicação de qualquer tipo de literatura que expresse pensamento contrário às decisões da IPB deve ser examinada pelo Concílio Regional competente. Nenhuma novidade, né? Essa é a IPB. Sobre a comunicação, né, participação de ministros em campanhas políticas. Ratificar a resolução, boletim oficial, dezembro de 1951, item 13, determinar que os presbitérios tomem as medidas necessárias a fim de que nenhum ministro exerça atividades de membro de diretório político ou de candidato a qualquer cargo político, ou ainda uso de orientar ou promover campanhas políticas sem licença prévia do seu presbitério. Então, faz lembrar ontem, né, o caso do vereador lá em Natal, né? Então, quer fazer uso da igreja a seu próprio bem, né? Obtida a licença, cabe ao presbitério decidir da conveniência de impedi-lo ou não do cargo pastoral, bem como do presbitério ou a outros concílios onde ele tenha cargos eclesiásticos. Impedi-lo ou não do exercício desses cargos. Determinar aos presbitérios que tomem medidas para que nenhum ministro, sob sua jurisdição, faça uso de seus títulos eclesiásticos em benefício de campanhas políticas. 1966, documento 79, a consulta sobre casamento misto, conjuntamente por pastores e sacerdotes romanos. O casamento misto aqui não é o noivo e a noiva, não, são os celebrantes. O Supremo Concílio resolve recomendar que tal prática seja evitada, por ser de todo inconveniente. Olha o nível dos problemas, né? Eleita a Comissão Especial dos Seminários, composta pelos seguintes membros: presbítero Marcos Machado Pimenta,
presbítero Henrique Fanstone, presbítero Renato Guimarães, reverendo Jackson de Souza, presbítero Olímpio Adorno Vação, reverendo Raimundo Loria, reverendo Saulo de Castro Ferreira, suplentes presbítero José Arantes Costa, reverendo Samuel Liberato, reverendo Atael Fernando Costa, Tércio Torres de Sá. O Supremo toma as seguintes resoluções quanto aos seminários. Reconhecer que uma situação de fato existe que compromete o futuro da igreja. Isso foi destacado ontem, não? Declarar que, embora respeitando o foro íntimo de cada indivíduo, a IPB não entende que a liberdade de exame implique na abertura de suas portas a toda sorte de dúvidas e heresias. Determinar que os professores dos seminários da IPB se dediquem ao preparo intelectual e espiritual de seus alunos e se abstenham de propaganda e práticas ecumenistas e ideológicas políticas. 4. Determinar às congregações que cancelem as matrículas de todos os alunos, cujas ideias ou cuja conduta sejam havidas pelas congregações de professores ou pelas entidades superiores da administração incompatíveis com os padrões éticos e doutrinários da IPB. Bom, não sei se prescreveu, se caiu essa determinação. Cuidado, hein? 5º, nomear uma comissão especial com plenos poderes para dar execução às providências desta resolução, podendo, inclusive, dispensar professores, devolvendo-os aos seus concílios de origem, nomear professores e levantar recursos em entendimento com a tesouraria do Supremo Concílio, reestruturar ou organizar diretorias dos seminários, de modo que as medidas tomadas se tornem efetivas. Assegurar direitos amplos de defesa aos incriminados, segundo o CI do CD. Determinar que a Comissão Supra se instaure e inicie seus trabalhos no prazo máximo de 30 dias a contar da data da aprovação. Então, nós temos aqui comissão, Supremo Concílio. Não é decisão de uma pessoa. É a igreja. A decisão é da igreja. Ponto. Em 1967, o Sínodo de São Paulo dá graças a Deus por um ano de lutas com a presença do Senhor em nossa IPB e publica uma monção de gratidão a Deus pelo primeiro aniversário da atual administração da IPB. Considerando que só o Eterno tem o quadro completo de sua igreja e de sua obra triunfante e eterna, que só o sumo pastor é o Senhor da igreja e acolhe os que hão de servi-lo, ainda que na posição de Ciro, quem chamou de meu servo, que Jesus Cristo é a pedra angular e os crentes são as pedras vivas do edifício que é a igreja para a glória de Deus, que a condição atual é de igreja militante contra as astutas ciladas do diabo, não excluindo os combates contra a carne e o sangue, que fatores muito complexos marcaram o início da atual administração da IPB, que rebrilhando com divinal fulgor, vemos cumprindo-se literalmente a palavra de Jesus Cristo: edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Sínodo de São Paulo resolve dar graças a Deus pelo transcurso muito abençoado do primeiro ano da atual administração da IPB. Registrar os resultados tão auspiciosos até aqui, obra geral, como se tem conhecimento, na consolidação financeira que vai abrindo novas perspectivas e na projeção de sua dignidade que vai permeando suas instituições internas e se refletindo na sociedade brasileira, não obstante óbices, percalços e limitações humanas a que todos estão sujeitos. Reafirmar, pela fé no sumo pastor e na sua graça abundante, o voto de plena confiança no futuro da IPB e no seu crescimento harmonioso com toda a obra evangélica na pátria. Divulgar a toda a Igreja Nacional uma palavra de confiança em melhores dias e gratidão a Deus pelos passos andados por este concílio, para promover a pacificação e o bom entendimento, acolhida a mensagem de paz e harmonia do PBTU e seu vibrante pronunciamento, pois é certo como contingência atual de igreja militante, que problemas sempre existiram, existem e hão de existir. Entretanto, não subsistirão e terão plena solução, elevados ao alto espírito de serviço e de fé pela graça divina. Então, em que se pese todas as dificuldades, né, e certamente nos chocam, né, especialmente quando tomamos conhecimento pela primeira vez, mas também havia um grande grupo, a maioria, né, podemos visualizar aqui, certa de que a igreja pertence ao Senhor, serve ao Senhor, buscar
o melhor segundo a vontade do Senhor para a igreja. Parece às vezes que os estudos posteriores que nós vemos, isso em termos de história, eles levantam os problemas e as dificuldades. E por vezes esquecem esse cenário, digamos, mais positivo, mais real e concreto. A realidade não é só o aspecto das dificuldades que existiram. E aqui ninguém nega, existem, continuam existindo até hoje, várias delas às vezes, ou mudaram, são de outro modo, em outra região, ou se multiplicaram, não é esse o ponto, mas o fato é que Deus continua sustentando, preservando, mantendo pessoas firmes e fiéis. E mantém assim com a sua igreja sempre. Último aspecto, último ponto. Publicar esta moção de gratidão no Brasil presbiteriano como incentivo às almas crentes presbiterianas que estão ansiosas em ver a nossa igreja marchar pacificamente para os seus verdadeiros destinos de serviço, comunhão, paz e vitória. Então, propagar isso, mostrar à igreja e estimular a igreja. Supremo de 1970. Em 1970 foi realizado o Supremo Concílio na cidade de Garanhuns, em Pernambuco. O reverendo Boanerges Ribeiro é reeleito presidente do Supremo Concílio. Brasil Presbiteriano, a chamada da reportagem diz: Garanhuns, marco histórico, 238 votantes, todos os sínodos, 70 presbitérios. Boanerges Ribeiro, primeiro escrutínio, 133 votos. Vice-presbítero Paulo Breda. Mais uma vez, primeiro escrutínio. Eleição em primeiro escrutínio. Reuniu-se em Garanhuns, Pernambuco, de 12 a 19 de julho, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi a 27ª reunião ordinária de nossa Assembleia Geral. A verificação de poderes se iniciou às 14 horas do dia 12, no templo da Igreja Presbiteriana de Garanhuns, prolongando-se até às 18 horas. Se alguém não conhece, vale a pena conhecer essa cidade e o templo lá. Um relógio de flores na cidade, belíssimo. Compareceram todos os sínodos, representados por 70 presbitérios. Estavam ausentes apenas 3 presbitérios. Após o culto, passou-se a eleição da mesa, tendo sido reeleito em primeiro escrutínio o reverendo Boanerges Ribeiro, que, por coincidência, recebeu o mesmo número de votos que o haviam eleito em Fortaleza, 133. Em Fortaleza havia 234 votantes na eleição e 238 em Garanhuns. O presbítero Paulo Breda Filho, do presbitério de Sorocaba, foi eleito vice-presidente. O reverendo Paulo Freire, pastor da Terceira Igreja de Belo Horizonte, o reverendo Gerson Gouveia, da Igreja de Heliópolis, em Garanhuns, o reverendo Atael Fernando Costa, das igrejas do Jardim da Glória e Bosque da Saúde, em São Paulo, e o presbítero José Arantes Costa, da Igreja de Goiânia, foram a seguir eleitos para as secretarias. Mais tarde, com a reeleição do secretário executivo, o presbítero Fuad Miguel, e do tesoureiro presbítero Heitor Gouveia, completava-se a mesa integrada, portanto, por 4 pastores e 4 presbíteros. Sempre foi algo muito caro ao reverendo Boanerges, esse aspecto. Somos presbíteros, ele vai destacar depois que eu vou ler. Docentes, regentes. Inclusive, o presbítero Paulo Breda será, após essa sequência de 3 mandatos consecutivos, o presidente do Supremo Concílio. Por sinal, o único presbítero até o momento a ser presidente do Supremo Concílio. Ao culto solene da sessão preparatória estavam presentes 238 membros votantes do concílio, além de membros ex officio e correspondentes. O imenso templo estava superlotado, derramando-se a multidão pelos pátios e pela rua, cerca de 1.500 pessoas. Presentes ao culto, as autoridades civis e militares de Garanhuns. A estação de rádio local irradiou toda a solenidade. Grandioso impacto. O presidente prestou amplas informações ao concílio em 1970 quanto à situação da IPB. O reverendo Boanerges profere um discurso de posse que vale a pena ler com atenção cada palavra. Permiti que vos diga uma palavra de fé. Somos presbíteros desta igreja. Presbíteros docentes, presbíteros regentes. Somos presbíteros pela vocação divina, na chamada do Espírito Santo,
reconhecida pela Igreja do Senhor e estabelecida no ato solene e sagrado da ordenação, em nome da Santíssima Trindade. Ao sermos ordenados, perguntaram-nos aqueles que constituíam o presbitério que nos ordenava, fosse conselho local ou presbitério regional, se aceitávamos as Sagradas Escrituras como a palavra de Deus e única regra infalível de fé e prática, ao que respondemos, sim. Aliás, não poderíamos responder que não. Perguntaram-nos também se aceitávamos os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil como uma exposição sistemática, fiel do ensino das Sagradas Escrituras. Em perfeita e sã consciência respondemos que sim, e se assim não tivéssemos respondido, não teríamos sido ordenados presbíteros. Em seguida, perguntaram-nos se aceitávamos e se poríamos em prática a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, havendo também recebido de nós resposta afirmativa. Em meu caso pessoal, isso já foi há algum tempo. Eu tinha pouco mais que 22 anos de idade. No caso dos meus companheiros, em circunstâncias variáveis e em lugares diversos. Esses presbitérios julgavam em nossa honradez, na seriedade de nossa palavra. Quando aceitavam nossos votos, faziam-no em uma honrada confiança, porque eram integrados por homens honrados também, e não conviria a homens honrados negarem confiança a outros que de boa fé compareciam perante eles para proferirem os votos sagrados da ordenação. A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil não é a palavra de Deus infalível. Ela é trabalho humano, que pode ser alterado, desde que o seja pelos meios estabelecidos na própria Constituição. A confissão de fé e os catecismos não são palavra de Deus. Eles podem ser reformulados pelos meios estabelecidos na Constituição da Igreja. Contudo, aqueles presbitérios aceitaram nossos votos de que nós os subscrevíamos e os praticaríamos, entendendo, evidentemente, que só admitiríamos a sua alteração pelos processos constitucionais vigentes. Aqui assumimos a presidência do Supremo Concílio. Meus companheiros assumem a vice-presidência e secretarias, na força e na segurança daqueles votos de ordenação. Os senhores têm diante dos senhores os mesmos homens honrados que foram ordenados presbíteros há 10 anos, há 10, há 20, há 30 anos atrás, e declararam aceitar a palavra de Deus como única regra de fé e prática, e não entendem uma igreja presbiteriana do Brasil que apostate dos ensinos das Sagradas Escrituras. Os senhores têm diante dos senhores um grupo de homens que aceita os símbolos de fé da igreja presbiteriana, acata a Constituição, pratica e a praticará. Nós jamais fomos infensos à compreensão e ao entendimento com nossos irmãos, ainda aqueles que de nós divergissem em qualquer ponto. Não fomos atingidos em ocasião alguma por ofensa pessoal alguma. De maneira alguma, em nenhuma ocasião dominou-nos ressentimento pessoal, seja da parte do presidente ou de qualquer de seus companheiros de mesa. Contudo, meus irmãos, não creio que fosse necessário dizê-lo, mas perdoai se o repito. A mesa que elegestes, vós a elegestes porque a conheceis, e conheceis os seus compromissos e a segurança com que está disposta a cumpri-los. Ela os cumprirá com toda certeza. Não há, na Igreja Presbiteriana do Brasil, lugar para a insubordinação de desborde daqueles planos de lei que nós aceitamos com liberdade. Ninguém nos obriga a ser presbiterianos, mas se queremos sê-lo, sejamo-lo honradamente. Ninguém nos obriga a aceitar a Constituição da Igreja, mas se prometemos aceitá-la e acatá-la, sejamos honrados e cumpramos esses votos da ordenação. Ninguém nos obriga a aceitar esses símbolos de fé, mas se os aceitamos, se ao sermos ordenados declaramos aceitá-los, sejamos honestos. Sejamos, além de homens de Deus, simplesmente homens, e cumpramos esses votos de ordenação. Esta igreja é uma igreja aberta, na qual entram todas as pessoas que estão dispostas a assumir os compromissos da iniciação.
na qual, uma vez eleitos, são ordenados todos os oficiais que proferem os votos de ordenação. Contudo, é uma igreja aberta às pessoas que saibam cumprir seus votos. Esta igreja não é horda, esta igreja não é caterva, ela é povo, povo de Deus, organizado. Ela tem lei, não é legalista, mas tem lei. Não lei imposta por alguém, mas lei que nós livremente aceitamos em sã consciência, sem que ninguém a isso nos obrigasse. Essa lei é uma das expressões da graça de Deus. Não nos é imposta por poder arbitrário e estranho, mas nós mesmos, para que possamos ser povo, para que possamos viver juntos e juntos servir a Deus e somar nossas forças. Nós mesmos é que a aceitamos e a praticamos com liberdade. Esta mesa não tem poderes, exceto os poderes da Constituição. Não tem autoridade, exceto aquela que vem da persuasão, que se dirige a homens livres como nós e que apresenta argumentos razoáveis que possam ser aceitos. E, pequeno parêntese, dificilmente alguém, ao longo de toda a história da IPB, diria que teve a capacidade de argumentação que o reverendo Boanerges teve. Há histórias, não sei se foi contada ontem, mas há histórias de desistências de inscrições para debater e defender proposições, quando se sabia que quem iria defender o outro lado era o reverendo Boanerges. Há algumas histórias no Supremo e em outros momentos de alguns que, ao verem o reverendo Boanerges dirigir-se à tribuna para defender a matéria, desistiam. Eu retiro a minha solicitação aqui, exatamente porque sabia que não dá para enfrentar a verdade. Não dá. Esses elementos, contudo, sempre são usados. Porque, meus irmãos, durante o presente quatriênio, esta igreja continuará a ser igreja e não se transformará em horda solta, desbordando pelos quatro cantos ao furor de paixões desassaimadas. Ela tem governo, esse governo é a presença do Senhor entre nós. Ele se expressa na palavra do Senhor que todos abrimos e acatamos. Ele se expressa em nossos símbolos de fé e nossa Constituição, nas deliberações de nosso concílio superior e dos concílios inferiores. Nossa igreja se encontra na voragem de um mundo em que organizações muito mais antigas, estáveis, se desfazem ou ameaçam desfazer-se com grande rapidez, ou começam a desfazer-se com grande rapidez. Não possuímos meios de coação. A igreja, graças a Deus, não tem poder de polícia. A única coisa que mantém a coesão da igreja de Deus é a presença do Santo Espírito e a honestidade daqueles que integram seu ministério e seu presbiterato. Nesta reunião do Supremo Concílio, como neste quatriênio, serviremos a igreja com alegria, com segurança, com a dedicação que o Senhor coloca em nós. Nós a serviremos cada dia, todos nós na mesa. Mas não desejamos que haja ilusão em alguém, imaginando que o fato de estarmos sempre abertos à compreensão, à exposição do que ocorre, significa que haverá concessões doutrinárias e que haverá concessões à insubordinação e à desordem. Não houve e não haverá. Muito obrigado, meus irmãos, pelo seu voto, pela sua presença e pelo trabalho que juntos aqui faremos. O ecumenismo é tema recorrente neste Supremo. Desta feita é apresentado o relatório da Comissão para Estudos de Problemas Ecumênicos e Relações com a Igreja Católica Romana, que foi organizado anteriormente. E o documento, com respeito ao relatório da comissão, ele apresenta algumas conclusões. O Supremo Concílio reconhece que, mais uma vez, quem reconhece é o Supremo Concílio. Primeiro, algumas alterações se operam na Igreja Católica, como, por exemplo, com respeito à tolerância, à liberdade religiosa, franqueia o pensamento na questão religiosa, B, a maior ênfase à Bíblia e melhor tratamento para com as versões evangélicas, C, introdução do vernáculo na celebração da missa, a facilidade com relação à abertura de diálogo com outras confissões religiosas, lembrando que esse daqui é o contexto do Concílio Vaticano II, em grande medida. Tá? Então, ele está respondendo a estas evidências que estão surgindo aqui. Segundo, mas o Supremo Concílio reconhece também que tais modificações à mesma
conserve ainda, entre outras coisas, a doutrina da infalibilidade papal, a concepção de que é a única igreja e detentora da verdade, a doutrina da salvação condicionada ao culto à Virgem Maria e à submissão à autoridade papal, as doutrinas do purgatório e da transubstanciação. 3. Diante disto, o Supremo Concílio resolve lembrar aos ministros oficiais e membros da Igreja Presbiteriana do Brasil que, quando julgarem necessárias ao testemunho da fé em Cristo, sua participação em diálogos planejados com líderes e sacerdotes católicos romanos devem colocar entre os assuntos para exame a regra de fé evangélica em contraposição ao magistério da Igreja e à sagrada tradição, o sacerdócio universal dos crentes em contraposição à crença romana na transubstanciação, a salvação pela graça recebida unicamente pela fé em composição às missas do sétimo dia, às missas pelas almas no purgatório, a busca de Maria como medianeira entre o fiel e o Senhor Jesus. Então, levanta essas questões, não é isso? Devem também sempre deixar claro que falam em seu nome pessoal e não como representantes da Igreja Presbiteriana do Brasil. B. Que pastores e líderes evangélicos aprofundem os seus conhecimentos na teologia calvinista, defendendo e difundindo os seus símbolos de fé, expondo-os conscientemente e convictamente, para salvaguardar melhor os princípios fundamentais da nossa fé evangélica reformada. Que líderes e pastores aprofundem ou melhorem os seus conhecimentos sobre a Igreja Católica para enfrentar diálogos com esta à luz da Bíblia, usando toda franqueza e respeito como se exige a pessoa humana. Proibir a celebração de casamento em cerimônias conjuntas de pastores e sacerdotes católicos romanos ou a participação destes nos púlpitos da IPB. Então, isso aqui não é uma proibição antes do que venha a ocorrer. Está ocorrendo. Isso é uma realidade aqui. Tá? Criar uma comissão de alto nível para estudo e informações, a CE, do Supremo Concílio, periodicamente sobre os problemas ecumênicos relacionados com esta decisão e de interesse da IPB. O Supremo Concílio resolve ainda registrar um voto de apreciação pelo excelente trabalho que apresentou a comissão permanente. O Brasil Presbiteriano vai enfatizar novamente, vai trazer, publicar essas mesmas resoluções aqui, resumidamente, com ênfases, né? Podemos ver a postura íntegra do reverendo Boanerges Ribeiro quando, numa palestra na cidade americana, no presbitério de Campinas, em 11 de janeiro de 1970, demonstrando exatamente que a sua atuação como presidente era, na verdade, uma atuação como moderador, como alguém que permitia, que franqueava a palavra, que dava liberdade para que fosse apresentado aquilo que hoje se fala como algo tão caro, né? O direito ao contraditório, o direito à opinião oposta, de um modo honesto, educado, honroso. Então, é isso que vamos ver aqui. E ele vai dizer aqui, vou-me aqui, expressando lá para o PH, vou-me aqui colocar à disposição dos irmãos para ouvir sugestões que queiram fazer ou para indagações que queiram apresentar e responder, então, a qualquer pergunta a respeito da vida da IPB neste quatriênio que venho presidindo o Supremo Concílio. Posso dar informações. O presidente do Supremo Concílio não tem poder na Igreja. Quem governa a Igreja são concílios. Em nossa Constituição, o presidente do Supremo Concílio preside a certas reuniões e representa a Igreja. Nem relatório dá à Comissão Executiva ou ao Supremo Concílio. O presidente não é comissionado para executar tarefas. Dá informações à Comissão Executiva do Supremo Concílio e ao Supremo Concílio. Contudo, sugestões que os irmãos tragam, não imaginem que ficarão apenas em conversa entre nós. Caso sejam relevantes e exijam providência, elas serão encaminhadas pelo presidente à Comissão Executiva e, se forem de competência da Comissão Executiva, poderão ser transformadas em atos de nossa Igreja. Começo expondo-lhes meu entendimento desta hora. Se não tentarmos discernir os sinais dos tempos, não estaremos em condições de enfrentar a missão de testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. O reverendo Boanerges, como ninguém, foi um homem com esta dádiva de Deus, né? Capacidade de discernir antecipadamente as coisas e
creio que deve constar dentre os nossos pedidos de oração essa mesma capacidade, se assim aprover o Senhor, dentro dos limites e necessidades, né? Ver além. Né? Brasil Presbiteriano, março de 1973, notícia com a chamada Executiva do Supremo. Reuniu-se em Brasília, de 15 a 17 de fevereiro, a Comissão Executiva de nosso Supremo Concílio. Estiveram presentes todos os sínodos, da mesa todos, à exceção do senhor vice-presidente presbítero Paulo Breda Filho, impedido por enfermidade que exigira intervenção cirúrgica. Está fora de qualquer perigo e já convalesce normalmente ao redigirmos a presente. Damos graças ao bom Deus. Estavam também presentes a quase totalidade das juntas, comissões, autarquias e causas. O crescimento e a pujança da igreja são patentes a cada reunião da executiva. O ambiente de paz e trabalho sério, construtivo, mostra os bons frutos de uma sadia orientação dos sínodos, que tem eleito, com exceções pequeníssimas, pastores ou presbíteros dispostos a sustentar a ortodoxia e a boa ordem na igreja. Entre os visitantes destacamos o Dr. Paul Schrottenbauer, talvez seja assim, secretário-geral do Sínodo Reformado Ecumênico, uma organização que procura expressar a universalidade da Igreja sem trair a autoridade bíblica nem os símbolos da fé reformada. Dirigiu a palavra ao plenário e, após, atendeu a diversas indagações que lhe foram feitas. Algumas decisões da executiva são noticiadas à parte, e aí o texto continua. Não precisamos tratá-lo aqui. Supremo de 1974. Brasil Presbiteriano, reportagem de capa. Reeleito o reverendo Boanerges Ribeiro, presidente do Supremo Concílio da IPB. Pela primeira vez na história centenária da Igreja Presbiteriana do Brasil, um de seus membros exerce o mandato da presidência do Supremo Concílio por 3 legislaturas. O reverendo Boanerges Ribeiro, eleito em Fortaleza, reeleito em Garanhuns, volta a ser eleito pela 3ª vez para a Suprema Magistratura da Igreja, na abertura dos trabalhos da 28ª Reunião Ordinária do Supremo Concílio, realizada em Belo Horizonte, no dia 7 de julho de 1974. O fato inédito se explica não só pelos dotes pessoais de consagrado servo de Deus, mas ainda pela firmeza de sua conduta, nos anos difíceis vencidos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, durante os 2 quatriênios em que presidiu o Supremo Concílio. A escolha do seu nome constitui, por outro lado, a reafirmação da Igreja, reunida em sua Assembleia Magna, de que deseja a continuidade da linha austera, fiel e responsável em que vem sendo conduzida nestes 8 anos passados. Quem reafirma é a Igreja, quem escolhe é a Igreja. A nova mesa, reverendo Boanerges, presidente, né? Primeiro escrutínio com 152 votos, agora aumentou, né? De 133, agora 152. Dentre estes aqui, lá já estava o do reverendo Alceu, né? Que ele contou, na primeira, votou em outro, porque já tinha dado a palavra, né? Então, presbítero Renato Guimarães, vice-presidente, 160 votos, reverendo Paulo Freire, Gerson da Rocha Gouveia, reverendo Atael Fernando Costa, presbítero Lorival Pinto Bandeira. Continua exercendo as funções de secretário executivo o presbítero Fuad Miguel, eleito na legislatura anterior. O tesoureiro, cuja eleição se processa no final dos trabalhos, ainda não havia sido escolhido ao momento em que encerrávamos a presente edição. Mais uma manchete, agosto de 74, a maior reunião presbiteriana no Brasil até esta data. O livre jogo de ideias e opiniões, as discordâncias honestas, expressas com cortesia e elegância, a aceitação de argumentos válidos por pessoas que inicialmente se colocavam em posição divergente. Tudo isso e tudo mais fez dessa reunião a maior reunião presbiteriana no Brasil até esta data. O presbítero Fuad, na qualidade de secretário-geral de estatística, né, ele destaca: os resultados deste relatório que ora entregamos, ele já havia apresentado, não precisamos ler o relatório inteiro aqui, né? Quem gosta de estatística, a gente pode resolver depois.
Fizemos um cotejo entre os números registrados em 1965, 69 e 73. São significativos e merecem a nossa atenção, uma vez que revelam inequivocamente o crescimento constante da IPB em seus diversos setores. E aqui algumas decisões do Supremo Concílio, de 74. Mackenzie retornou à IPB, documento mostrando exatamente isso, né? E convocando a igreja para um culto de ação de graças. Outro documento falando exatamente sobre cerimônias ecumênicas, né? Tomar providências quanto a isso. Outro documento falando exatamente sobre essas discussões de ordem ecumênicas, né? Casamento, aqui fala-se de um casamento ecumênico e hippie. Se perguntarem o que é hippie aqui, não sei. Talvez seja. Consulta o documento do presbitério de Sorocaba sobre participação de encontros de casais, encontros de jovens, cursílio da cristandade, todos eventos promovidos pela Igreja Católica, né? Esses eventos são eventos católicos, né? Recomendar aos pastores oficiais e membros de igrejas jurisdicionadas à IPB que se abstenham de participar de cursílios da cristandade, encontros de casais, encontros de jovens e similares, promovidos pela Igreja Católica Romana. Remeter a matéria à consideração do Supremo Concílio. Um tópico interessante aqui tem a ver com a Bíblia o Novo Testamento aqui, né, na ocasião, mas a Bíblia na linguagem de hoje. Há uma decisão do Supremo, que a referida versão é em extremo discrepante das versões do Novo Testamento usadas na igreja até esta data, que a mesma interpola algumas vezes no texto, sem qualquer indicação disto, interpolações que ou limitam o ensino ou o ampliam. Vale lembrar que falar menos ou falar mais é o próprio conceito de heresia. Então, ou o desviam para determinada linha doutrinária com a consequência de se eliminarem justificativas legítimas para a fé e prática evangélicas. Exemplos, vai citar alguns, né? Que a pretexto de linguagem de hoje difamam uma profissão honrada, necessária e protegida pelas nossas leis, além de fazer o mesmo contra os estrangeiros, sempre bem-vindos ao Brasil. Ele começa a descrever que o mesmo dá ao texto da instituição da Santa Ceia uma tradução tendenciosa, que faz do apóstolo Paulo um praticante do pentecostismo, que estabelece a doutrina do sofrimento do pecador com valor expiatório de suas faltas. Então, descreve alguns problemas ali, né? Resolve determinar aos presbitérios que baixem instruções aos seus ministros e igrejas, informando que a referida obra, diversamente do que promete na apresentação, nem é sempre fiel à língua do povo, nem ao sentido do texto original, razão pela qual não pode nem deve ser recebida como Sagradas Escrituras. Aí a continuidade do documento. Documento de 74, registrar em ata votos de agradecimento e apreciação às pessoas que, durante 7 anos, lutaram pela reintegração do Mackenzie na IPB, especialmente o senhor presidente do Supremo Concílio, advogados, entre muitos outros. E agora, as nossas considerações finais. Agora, após termos considerado o percurso histórico, lugar social, visão teológica do reverendo Boanerges, além das mentalidades teológicas do seu contexto, desta feita podemos ler algumas falas e discursos procurando entendê-los corretamente, pelo menos em tese, né? Enfatizemos, o seu percurso histórico é perpassado pela dedicação irrestrita ao serviço à Igreja Presbiteriana do Brasil. Permeia todo o seu histórico, né? O seu lugar social, um lugar que lhe dá sentido, que o abarca, que confere a ele a fundamentação representativa, de fato, é constituído principalmente pelo reconhecimento da própria igreja, em nomeá-lo, elegê-lo para diversos cargos e funções de alta confiança durante o curso de seu ministério pastoral. 133 votos, 56%, 133, 56, 150, mais 150...
ele foi reconhecido. O que o move à ação é a sua teologia reformada, o seu conceito de igreja formada por homens, mas organizada e sustentada por Deus, contando com a presença permanente do Espírito Santo, como resultado da obra redentora de Cristo, que é a igreja, luz do mundo, e é dirigida unicamente e tão somente pela palavra de Deus, sua única regra de fé e prática. O seu discurso também está posicionado contrariamente às propostas modernistas de seu tempo, que são opostas à visão teológica marcadamente reformada, ou seja, opostas à própria Igreja Presbiteriana do Brasil e seus compromissos credais. O seu posicionamento sempre foi um posicionamento contrário a todas as tentativas de destruição da Igreja. Sempre. Então, encerramos com um pequeno extrato de um sermão pregado pelo reverendo Boanerges Ribeiro na abertura do Supremo Concílio em 19 de julho de 1970 na Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Evangelho de João, capítulo 11, o título do sermão, A Ressurreição de Lázaro e a Glória de Deus. Diz ele: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Há uma chave para a compreensão da história. É crermos na presença, na soberania, na compaixão, na humanidade, na divindade de Jesus Cristo, Deus homem. Invocava-se há poucos instantes a memória do reformador que a providência divina trouxe a terras do Brasil para desencadear a reforma presbiteriana, Ashbel Green Simonton. Eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Não temos possibilidade de saber até que ponto anteciparia ele uma assembleia majestosa como esta em que hoje nos reunimos. Ele, Simonton. De igreja com centenas e centenas de congregações disseminadas por todo o território pátrio, de pastores que se afadigam dia e noite, que atendem as ovelhas, propagam o santo evangelho e ao mesmo tempo educam seus filhos na doutrina e na correção do Senhor. De presbíteros heróicos que, ganhando o pão cotidiano, com esforço e honradez, de sol a sol, têm tempo e dias para servir a igreja, deslocar-se de seus lares, abandonar seu trabalho e ocupação, porque a igreja necessita deles. A bandeira que se desfraudou, eles não hão de ser encontrados distante dela. E aqui é o lugar deles, e aqui se encontram. É claro que Simonton não viu o que hoje vemos com os olhos da carne, mas o pioneiro reformador que a providência nos trouxe, creu. E porque creu, viu, e com clareza. E porque ele viu, nós hoje vemos a glória de Deus manifesta na igreja que a providência do Senhor criou, fez crescer, sustenta e mantém. Esta igreja tem pessoas tão variadas, chamadas de tão diversas vocações. Igreja que conhece crises e que supera crises, a qual não é alheia à angústia humana, nem à desorientação humana, mas a qual, pela graça do Senhor Jesus, jamais foi alheia à providência e à presença e à orientação do Senhor Jesus Cristo, Senhor da história. Esta foi a última vez que eu vi o reverendo Boanerges Ribeiro. Dezembro de 2002, formatura da minha turma, a Auditório Rui Barbosa, Mackenzie. Lembrando que esse contexto aqui das 3 legislaturas, né, nós tivemos, foi o nosso último café. Como já apontei na segunda, estávamos eu, João Arthur, o Wilson De Angelo e o reverendo Hermisten. Café que durava 40, 50 minutos, virou quase 2 horas, e ele nos contou sobre esses 3 períodos na presidência do Supremo. Infelizmente, naquela época, pouco mais de 20 anos, a gente não tinha celulares na mão, né, para gravar e registrar. Também não sei se ele deixaria, mas não tínhamos essa possibilidade, isso fica apenas na nossa memória, saudosa memória. Deus nos abençoe, irmãos.